Olá, bem-vindos ao Caminhos Terapêuticos de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês um tipo bem interessante de terapia que é o EMDR. É a terapia de dessensibilização e reprocessamento que usa movimentos oculares, é algo bem interessante. E quem vai contar para nós sobre essa terapia é o professor André Monteiro, que é psicólogo e tem cursos de EMDR. Bem-vindo, André. Obrigado pelo convite por estar aqui e agradecer também a presença de vocês. Eu sou André Monteiro, eu sou doutor em psicologia e sou treinador de EMDR, que é essa abordagem com um nome assim meio diferente. E o que significa essa sigla, André? Essa sigla significa, traduzido do inglês, movimento ocular, dessensibilização e reprocessamento. Isso significa que é uma proposta terapêutica para modificar memórias traumáticas por meio da estimulação do cérebro. Isso pode acontecer com estimulação visual, ou auditiva, ou tátil, alternadas, e parece que isso promove uma conexão do que é chamado o sistema de processamento adaptativo de informação. Isso significa que o nosso cérebro dispõe de um sistema que é já inerente, inato, quer dizer, já nasceu conosco, assim como tem sistema digestivo, sistema circulatório, por que não pensar num sistema de aprendizagem que tem por objetivo otimizar a nossa sobrevivência e a maneira de lidar com o mundo aqui, né? Então o MDR vai, por meio da movimentação ocular, ou esses outros estímulos, ativar esse sistema de aprendizagem depois de uma vivência traumática. E o MDR nasceu para tratar traumas, André? Como surgiu essa ideia dessa associação entre os movimentos e o reprocessamento? Como isso foi descoberto e o foco principal é em relação a traumas? Muito bem. Uma psicóloga americana chamada doutora Francine Shapiro estava passeando num parque na Califórnia no final dos anos 80, com uns pensamentos difíceis. Ela estava fazendo um tratamento de saúde, e ao terminar essa caminhada, ela se deu conta de que esses pensamentos não estavam perturbando mais tanto. Ela falou, o que será que eu fiz de diferente? E aí, em vez de dizer, sei lá, estou melhor, eu vou embora para casa, ela se deu conta de que ela estava movendo os olhos para um lado e para o outro, para não pisar nas plantinhas no meio do caminho. E viu que talvez, então, esse fosse um mecanismo natural do cérebro de dessensibilizar, quer dizer, de a pessoa ficar menos sensível a memórias traumáticas ou a pensamentos negativos. Então, foi por aí que começou o MDR, né? Depois ela sistematizou mais esse trabalho, estabelecendo uma sequência de fases que nós utilizamos até hoje, nós terapeutas, fases essas do nosso trabalho que tem por objetivo estabilizar o paciente emocionalmente e, uma vez estabilizado, poder enfrentar essas lembranças difíceis, essas recordações perturbadoras, né? Então ela serve tanto para trabalhar com memórias traumáticas do passado, como às vezes expectativas também difíceis em relação ao futuro, como por exemplo a pessoa que tem medo de avião, quer dizer, não é um trauma em geral não é um trauma que aconteceu, né? Mas a pessoa vivencia aquilo como se fosse quase uma realidade. Então ela vai pensar, nossa, se eu entrar nesse avião, o que pode acontecer? Então essa informação que está guardada no cérebro de uma maneira disfuncional também pode ser reprocessada. O que quer dizer reprocessar? Digerida, transformada, num sentido mais adaptativo. Em vez de a pessoa pensar, eu estou em perigo, eu sou vulnerável, não tenho controle, pode pensar,
eu estou bem, eu tenho controle sobre as minhas escolhas, né? Enfim, ter uma perspectiva mais orientada para o presente. Então, Interessante, André, muito interessante. Então, o que seria um exemplo em relação ao EMDR, como ele pode auxiliar, no caso, uma pessoa que teve um trauma ou que tem um trauma, porque o que acontece é que há muito pouca diferença efetivamente entre a pessoa, por exemplo, que tem medo de avião, ela está vivenciando aquele trauma, né, que nunca existiu. Então, como o EMDR pode ajudar, no caso, seja um trauma que ocorreu realmente, de fato, ou seja um trauma, de certa forma, criado por ela. Perfeito. Nós vamos entender que qualquer queixa que a pessoa traz no presente, como medo de avião, por exemplo, no fundo deve ter a origem em algum registro do passado, algum registro traumático, mesmo se isso não for evidente no começo. Por exemplo, tem um colega que está acompanhando médicos que estão tratando de pacientes com Covid, e eles, em Nova York, e ele viu que eles estão traumatizados com o barulho das máquinas, aquele bip, bip, e só aquele som já os deixa completamente em um estado de alerta, de preocupação, e isso então quer dizer que pode ser que mais adiante, num outro momento, quando escuta aquele barulho, volta essa sensação desconfortável, porque essa lembrança fica registrada no cérebro, e esse registro acontece de uma maneira que passado e presente ficam um pouco misturados. Quer dizer, a pessoa sabe, já deixei os meus pacientes lá no hospital, ou mesmo o paciente já passou por aquela internação, ou passou por algum tratamento mais invasivo. Isso aparentemente ficou no passado. Mas quando o nosso sistema de processamento de informação se bloqueia por causa da intensidade dessa experiência, a vivência continua como se fosse no presente, né? Então a pessoa sente hoje do jeito como se sentiu no passado. Fica até meio confusa, assim, nossa, mas isso já passou, por que me incomoda desse jeito? Né? Então pode ser por... E se a pessoa ficasse revivendo aquilo, não é, André? Exatamente, tem um autor que comentou, achei bem legal isso, falou, olha, a experiência às vezes é tão difícil que ela não isso é uma forma simplificada, né, mas não se transformou em memória, continua como uma vivência. Então, a cada momento, a pessoa tem aquela sensação de como se estivesse acontecendo de novo. Né? E o que nós queremos no EMDR é exatamente promover a ativação desse sistema de aprendizagem, e quando isso acontece, o paciente tem a impressão de que consegue se lembrar daquilo que aconteceu, mas é como se fosse uma lembrança mais distante. Quer dizer, eu posso me lembrar, mas não me incomoda mais. Diminui a carga emocional, talvez, né? Diminuindo a carga emocional do trauma, né? Exatamente, essa vivência que traz um desconforto e que cada um sabe do seu desconforto, né? Nós até utilizamos uma escala que varia de 0 a 10. 0 eu consigo me lembrar do que aconteceu, não me incomoda. Foi só um azar, uma coisa difícil. E 10 quer dizer que já aconteceu, mas me incomoda o máximo possível. E isso é uma escala subjetiva, quer dizer que cada um sabe do seu sofrimento, né? Cada um sabe do seu desconforto. E o que exatamente. E como funciona, por exemplo, uma pessoa chega ao consultório com uma queixa, não é? E aí você vai... como funciona? Você vai medir a intensidade desse trauma e começar a fazer o reprocessamento. Como é, em termos práticos, esse reprocessamento? Ele tem que ser ocular ou ele pode ser por outras vias? Muito bem, a pessoa chega com uma queixa, por exemplo, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de cachorro, não, pode ser uma vivência, isso mais de fobia, medo de um acidente de carro que eu tive, essa lembrança não me sai da cabeça. E nós vamos então tentar avaliar qual é a origem, de onde vem isso. Quer dizer, o que importa não é tanto a queixa que a pessoa traz, o medo de dirigir, por exemplo. Mas será que houve algum acidente no passado?
Será que houve alguma vivência de desamparo, de descontrole que a pessoa vivenciou? Nós vamos ver se a pessoa consegue fazer essa conexão, se lembrar dessa ligação com o passado, se está estável o suficiente, quer dizer, eu posso me lembrar daquilo que aconteceu, mas eu me sinto aqui, agora, sei que eu estou a salvo, que eu estou no presente. E nós vamos tentar abrir esse arquivo dessa memória do passado, uma sequência de passos e fazer a estimulação bilateral enquanto a pessoa se recorda daquilo que aconteceu, né? E o curioso é que o paciente não precisa relatar os detalhes do que aconteceu, porque o que nós entendemos é que esse é um trabalho que o próprio cérebro vai fazer. E isso é um conforto para, por exemplo, quem viveu uma experiência constrangedora, como um abuso sexual, ou sofreu uma humilhação pública, e não se sente à vontade para relatar esses detalhes para o terapeuta. O que eu preciso saber é se o paciente se lembra do que aconteceu, e fazer a estimulação ou visual, ou tátil, né, às vezes assim nas mãos, ou auditiva, por meio de fones de ouvido, música bilateralizada, porque isso parece que traz uma maior calma para a pessoa. Entendemos que é uma ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é uma parte do nosso sistema nervoso que tem por objetivo nos deixar mais tranquilos e não num estado de defesa, né? Vai poder fazer com que a pessoa possa se lembrar do que aconteceu, mas sem as consequências do que aconteceu. Então, vira aos poucos só uma recordação. A pessoa vai conseguindo criar um espaço e não embarcar no desespero, não é? Da revivência, da reedição desse trauma, né? Ficar repetindo. Exatamente, quer dizer, nós dizemos que o paciente vai aos poucos se orientar para o presente e ter uma perspectiva mais adulta, de terceira pessoa, quer dizer, nossa, que chato que isso aconteceu com aquela criança ou com aquele adolescente, que eu já fui, mas não é mais uma lembrança em primeira pessoa, como se estivesse acontecendo novamente, né? Isso serve tanto para vivências individuais, como às vezes também o trabalho que alguns terapeutas de MDR têm feito com vivências de catástrofe, né? A pessoa passou por uma catástrofe natural, uma vivência que alcança muitas pessoas ao mesmo tempo. Também podemos trabalhar com aquela memória perturbadora com um conjunto coletivo. Isso vai para fora dos nossos consultórios, né, mais, digamos, para a vida real. Também é um trabalho muito gratificante. Interessante, André. E existe uma forma da pessoa se auto-aplicar o MDR? Pois é, às vezes perguntam isso e eu digo que é a mesma coisa do médico que vai fazer uma cirurgia em si mesmo. Quer dizer, se for uma verruguinha, um sinal, pode dar anestesia e retirar aquilo. Mas vai que essa verruguinha, de repente, está ligada ao apêndice. Aí já não dá para fazer bem isso. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Posso ouvir música bilateralizada, né? Tem por exemplo, no Spotify, se puser lá MDR, tem musiquinha bilateral. Então a música vai fazendo um vai e vem assim no ouvido, enquanto, né, a pessoa se concentra em alguma coisa, por exemplo, um bloqueio para a escrita, né? Olha para o texto e põe a música bilateralizada, isso ajuda a reduzir um pouco da perturbação, e aí já é suficiente para se ultrapassar esse bloqueio. Mas se ele estiver ligado a memórias do passado, aí o reviver, a relembrança, pode comprometer a capacidade mais objetiva da pessoa, e aí então não dá para fazer assim. Eu entendi, porque quando nós estamos possuídos, digamos assim, pela emoção, nós deixamos de ter a exatidão da percepção, não é? E a percepção se torna contaminada, as emoções tomam conta, então nós deixamos de ter um julgamento mais exato, como você falou, em terceira pessoa, né? Sim. Quer dizer, isso a gente vê como... Sim, como a gente vê, às vezes o paciente vem, assim, você vê uma pessoa, né, super
de terno, uma pessoa bem assim, digamos, super centrado e tal, mas quando começa a falar das suas vivências do passado, a gente vê quase como se a pessoa se encolhesse e se transformasse naquela criança que viveu aquelas dificuldades. Então, realmente existe essa diferença entre o estar orientado para o presente ou estar mesclado, misturado com esse passado. Exato. E, por exemplo, sair para dar uma caminhada é algo que sempre pode nos ajudar a processar as coisas que nós estamos vivendo, a caminhada sendo essa estimulação bilateral de alguma forma, não é? Perfeitamente, né? Caminhar, nadar, qualquer atividade que implique movimentação bilateral, além de significar um autocuidado, uma maneira de se vivenciar bem a vida, pode também trazer possibilidades de pensar em algumas coisas, elaborar hipóteses, com isso promover uma integração maior. Quer dizer, o movimento bilateral não é só exclusividade do MDR. Na própria vida, nós utilizamos estratégias também para nos tranquilizarmos, né? E podermos, até quando você pega e abraça uma criança e vai fazendo assim, ó, calminha, vai passar, né? Isso já também ajuda a trazer uma regulação emocional maior. Essa é uma ótima dica para as mães, né, André, e os pais. Muito bom. Então, agora nós vamos para o intervalo rapidinho e já já nós voltamos com você sobre o MDR. Legal. Então, estamos aqui de volta com o André Monteiro, hoje falando sobre a MDR, a terapia de dessensibilização e reprocessamento. André, você poderia citar para nós um caso que você tenha acompanhado com a MDR, que possa ilustrar para o pessoal como funciona? Claro. Uma pessoa que é um adulto que veio para terapia por crises repetidas de pânico, né, episódios de pânico, e que quando eu perguntei, mas de onde vem isso? A partir de quando que começou? Foi lá para 2006, mais ou menos. Mas não havia uma ligação clara entre o que havia acontecido nessa época que pudesse justificar a dificuldade atual. Mas eu perguntei, mas o que aconteceu, ou o que te incomoda mais nessa crise de pânico? Ele falou, a sensação de falta de ar. Eu falei, se você se concentra nessa falta de ar e volta no tempo, alguma coisa no passado, por volta de 2006, que possa de alguma maneira ter interferido, ou que tenha alguma ligação com isso? Nossa, eu nunca tinha pensado, mas pouco tempo antes, meu pai fez um quadro de câncer de pulmão e morreu. E teve muita falta de ar. Isso foi uma coisa que me perturbou muito. E pouco tempo depois, eu comecei a ter essas crises de pânico. E quando nós nos pudemos focalizar esse falecimento do pai e fazer o reprocessamento dessa memória, as crises de pânico cederam. E o receio dessa falta de ar também passou. É muito interessante quando a gente consegue fazer essa conexão entre o passado e o presente. Como dizia a Francine, bem-aventurados aqueles que sabem do que é que sofrem. E com isso a gente poder fazer essa conexão, o reprocessamento dessa memória permite uma mudança rápida dessa vivência atual, dessa queixa que a pessoa apresenta com o desconforto que está associado. E às vezes acontecem emaranhamentos na nossa história e associações que às vezes são inconscientes e criam verdadeiros traumas, não é? Com certeza. Então, muitas vezes a pessoa pensa, não, eu estou com essa dificuldade aqui, mas eu não consigo entender qual é a origem dela. Como também uma paciente que eu acompanhei que estava com medo de turbulência de avião. E falou, mas teve esse outro incidente quando eu era adulto e tal, mas aí nós fomos procurando mais para trás, porque entendemos que as vivências mais de infância são aquelas mais importantes para alimentar a queixa atual. E ela chegou a uma memória que ela não tinha muito tempo, que era a de ter empurrado uma gaiola de passarinho
achando que o passarinho iria voar, e ele não sobreviveu. Qual a conexão de uma coisa com a outra? Não sabemos bem ao certo. Pode ser de voar com voar, não sei. Mas para o cérebro dela, ele organizou essa informação e fez essa conexão, trazendo para ela uma vulnerabilidade depois com esse receio do voar. É muito mágico a gente poder acompanhar também o funcionamento, a maneira como o cérebro se organiza e como estabelece essas conexões que fazem com que o passado e o presente tenham uma certa mesclagem. E a esse respeito, a Francine Shapiro, que foi a pessoa que criou o MDR, tinha uma preocupação muito grande em pesquisa, né, para que não fosse somente um trabalho de clínica exclusiva ali fechado no consultório. Então, felizmente, graças a eletroencefalograma e outros testes de imagem, como ressonâncias funcionais, tem se pesquisado muito o antes do cérebro e o depois do MDR, como é que o cérebro fica, e há mudanças significativas. Nossa, fantástico, André. E, André, como ficou a terapia MDR agora, nessa questão da pandemia, virtualmente? Quais foram as mudanças? Como se processa esse estímulo virtualmente? Perfeito. Esse era um receio que nós tínhamos no início, mas, por exemplo, hoje em dia eu só atendo online e para alguns pacientes mais complexos, com mais dificuldades de interação, com mais dificuldades em termos de carência de habilidades sociais, o fato de existir entre nós uma tela, na verdade, tem proporcionado ganhos terapêuticos. Essas pessoas se sentem mais confortáveis de poder fazer a terapia no seu ambiente, na sua casa, sem ter que sair de casa, ir para um consultório, num prédio comercial. Então, isso tem sido muito positivo para vários pacientes. E para a estimulação visual, eu tenho utilizado, por exemplo, isso aqui, olha. Eu peço para a pessoa seguir os meus dedos enquanto eu movimento um para o outro, e com isso ela já consegue fazer a movimentação ocular. Para o tátil, tem o que é chamado o abraço de borboleta, também foi desenvolvido no México, por um treinador mexicano, Inácio Harreiro. E aí a própria pessoa faz em si, no ritmo e na velocidade, né, no ritmo e na velocidade que o próprio corpo pedir. Então são ajustes que para nós tem sido, na verdade, uma transição mais para uma série de descobertas. E alguns pacientes já dizem, quando voltar para o presencial, não sei se eu vou querer voltar. E o curioso é que, às vezes, quando temos um problema de internet, como já aconteceu, de ter uma queda, por exemplo, e nós passamos de uma interação assim para o WhatsApp, ou às vezes até o próprio telefone, isso, na verdade, também ajuda a fortalecer mais o vínculo terapêutico, porque mostra que nós estamos conectados e que esse vínculo pode ser retomado. Então, essas vivências recentes têm sido muito gratificantes até para permitir uma revisão do que é a vinculação entre nós, do que é a conexão que é possível entre nós. A tecnologia tem realmente dado um grande suporte, né, André? Inclusive, sim, em relação ao autoconhecimento e às possibilidades, não é? E hoje a pessoa vai em busca, tem acesso, pesquisa, e tem vários recursos que a tecnologia pode trazer. Você mesmo tem um conteúdo que você pode disponibilizar sobre a MDR, você teria um site, um endereço que as pessoas pudessem buscar mais? Claro, nós temos o espaçodamente.com, na verdade sem cedilha, né? E lá uma série de, inclusive, avaliações de MDR no entretenimento, como tem aparecido em várias séries, e outros conteúdos também de acesso livre, como lives que temos feito com MDRistas do mundo, e que vem falar sobre, agora mais especificamente, sobre como podemos nos ajudar em tempos de pandemia. Então, tem sido uma oportunidade de conhecermos mais pessoas. E o MDR já apareceu em séries?
Sim, sim, apareceu, tem Billions, tem Grey's Anatomy, tem Travelers, tem vários, é interessante, tá? É claro que sempre, na hora que nós vamos olhar bem, tecnicamente está tudo furado. Porque parece mais como uma hipnose, uma coisa que vai fazer a pessoa lembrar-se de coisas que estão escondidas no inconsciente. A ideia não é bem essa, na verdade, não é colocar a pessoa no passado, mas é trazer a pessoa para o presente, tirar a pessoa do estado de transe em que ela entrou por causa de uma vivência traumática. Mas ainda assim é pitoresco, né? Encontrar lá... É interessante, né? De alguma forma traz o tema para ser, né, conhecido. E como você sabe, nós estamos com esse projeto da TV Psi, a TV Fantástico. que traz somente conteúdos relacionados à saúde mental. Gostaria de ouvir de você o que você acha disso, que você também uma forma da tecnologia contribuir, não é, com o ser humano. Qual a sua visão da TV Psi? Eu acho isso fantástico em vários sentidos. O primeiro deles é porque eu tenho observado com essa vivência toda da pandemia que não só a saúde mental tem ganhado mais relevo, mais destaque, como a procura por serviços terapêuticos tem se ampliado. Tanto eu quanto vários colegas estamos com dificuldade de encontrar horário para atender as pessoas. Isso significa mais vontade de conhecer, de se conscientizar sobre a importância de saúde mental e até para a ampliação da nossa área da psicologia, que seja, né, vista como uma opção de cuidado pessoal. E poder ter um veículo, né, como uma TV específica para isso é tudo de bom, só serve para complementar esse anseio e essa demanda que está aparecendo e de pessoas que precisam de ter mais informação para até poderem fazer escolhas de qual tratamento com qual se identificam mais e que vão se sentir mais amparadas. Exatamente. Que Veio bom, na hora André. certa. Sim, veio em boa hora, não é? Com certeza. Talvez essa pandemia tenha nos convidado a uma interiorização maior pela questão do ficarmos mais em casa e isso nos conduza a um olhar para dentro de si mesmo com maior atenção e cuidado, não é? Uma introversão. Sim, uma ruptura das nossas rotinas e uma necessidade de reorganização para alguns que ficam mais em casa, como também outros que têm que se arriscar, porque não tem muito essa escolha, mas ainda assim, quer dizer, estão numa faixa de risco e são submetidos a doses de estresse. Todos nós pela incerteza do futuro. Mas que, na verdade, essa incerteza descontada a pandemia, a rigor, se a gente tiver consciência plena de quem somos, essa é uma incerteza que nos acompanha, porque a vida pode acabar a qualquer momento. Mas podemos nos cuidar melhor e privilegiar uma qualidade de vida emocional. Acho que isso tem sido um ganho assim, muito grande nesses últimos meses. Verdade, André. Bom, André, então eu te agradeço por ter estado aqui conosco hoje no Caminhos Terapêuticos. Hoje nós abordamos o tema do EMDR, que é o reprocessamento e a dessensibilização dos traumas. E o André esteve aqui conosco nos esclarecendo. E todos vocês sigam conosco nos próximos episódios. A cada episódio nós abordamos um caminho diferente em relação às terapias que existem. E sigam conosco. Obrigado, Carla, e obrigado a vocês também.